Olá, alunos e alunas de filosofia moderna. Estamos no campo conceitual da filosofia inglesa do século XVII, que se notabilizou pelo desenvolvimento do que nós chamamos de empirismo. Já estamos observando alguns aspectos da filosofia de Thomas Hobbes e vamos fechar agora, nesse momento, com algumas outras considerações. Nós vimos que Hobbes está ligado ao nominalismo de alguma forma, no entendimento de que os universais são apenas nomes. A grande questão para o conhecimento é a observação das realidades particulares. Isso é bem típico do empirismo. Precisamos, antes de criar uma lei universal, não se cria uma lei universal a partir de um ideal de razão, mas a partir de uma perspectiva de construção desse elemento de universalidade no conhecimento, observando a realidade cotidiana, os particulares, e a partir do acúmulo de informações desse processo de interação da inteligência e da razão com a dinâmica particular da realidade, ou as dinâmicas particulares da realidade, é que podemos criar um caminho para um pensamento que vai consolidar um ideal universal de compreensão daquele dado, ou daqueles dados que foram examinados de forma criteriosa e de forma bem objetiva. Falamos também que Hobbes tem uma concepção de uma antropologia naturalista. O ser humano é matéria, é corpo, e ele está inserido dentro de um mundo natural e sofre a influência do ordenamento desse mundo natural para todas as coisas que estão inseridas dentro dele. Há aí uma questão de leis da natureza que ele valoriza muito e que, de uma forma ou de outra, também é aquilo que constitui e constrói a possibilidade do ser humano ser o ser que é. Vimos que em Hobbes há uma questão do bem e do mal e que isso é relativo. O bem para alguém pode ser o mal para outra pessoa e vice-versa. E o bem para ele é a causa do prazer e o mal é sempre o que faz sofrer. Nesse sentido, o fim supremo da vida para o ser humano, e ele vê aí uma certa lógica de egoísmo, é alcançar o máximo possível de expressão de bem e tentar evitar ao máximo a expressão do mal na sua vida. Há uma dimensão hedonista nessa busca humana pelo bem e há também um elemento egoísta que é colocado aí. Hobbes escreveu livros importantes e entre eles eu quero destacar aqui o Leviatã, obra escrita em 1651. Hobbes tira esse termo Leviatã do livro de Jó na Bíblia. Ali aparece como um ser mitológico, digamos assim, representando o mal, o perigo. Hobbes pega então essa expressão do livro do Jó e trata o universo político, faz um paralelo com o universo político, faz uma observação do mundo político através dessa figura bíblica do livro de Jó, que é o Leviatã. Livro escrito, portanto, em 1651. E esse livro tem um contexto. O contexto está na ditadura de Cromwell. Cromwell assume o poder na Inglaterra, estabelece uma ditadura e há uma tensão política enorme na Inglaterra. Então Hobbes resolve escrever esse livro, onde ele vai fazer uma apologia do absolutismo. Hobbes é um pensador identificado com o absolutismo. O absolutismo para ele é a saída política, para a ordem e para a estabilidade, para o progresso mesmo da nação. Então, um pensador que pode ser associado perfeitamente à validação dos princípios e dos fundamentos absolutistas. Então, essa obra, O Leviatã, é uma obra que vai servir de base, de apoio para uma concepção absolutista de poder, para uma concepção autoritária nesse sentido, onde os seres humanos abrem mão da sua liberdade pessoal, ou pelo menos de parte significativa dela, e transfere o direito de governabilidade ao soberano, que doravante poderá estar governando sem a preocupação de dar respostas a algumas inquietações da sociedade, porque a sociedade já abriu mão para que ele fosse esse soberano que estabelecesse a ordem em um conceito qualquer de justiça ou de vivência social na organização política e econômica da sociedade. Nessa obra, o Hobbes considera que existem dois estados da humanidade, o estado natural e o estado político-social. E isso é crucial no pensamento desse autor, desse filósofo político da Inglaterra do século XVII. O mundo natural seria aquele mundo da liberdade total e sem fronteiras. Para Hobbes, isso levaria a uma anarquia, isso levaria ao caos, isso
levaria a uma barbárie. O ser humano, com seu impulso egoísta, com seu impulso de violência, ele iria se tornar o lobo do outro. E isso é uma frase colocada pelo Hobbes na sua obra. O homem é o lobo do homem. Se não houver controle de leis, se não houver uma ordem política bem implacável para conter essa tendência de barbárie, os seres humanos iriam destruir uns aos outros. Então, em função disso, ele entende que é preciso substituir esse estado natural por um estado político-social, uma sociedade civil. E nesse sentido de estabelecimento desse mundo político-social, dessa sociedade civil organizada, o Hobbes vai dizer que é necessário, em primeiro lugar, estabelecer o triunfo da razão. A razão tem que impor limites, a razão tem que pensar a ordem, a razão tem que organizar esse espaço social. A razão para ele é uma força coercitiva extraordinária, é uma força de compreensão da vida e da sociedade extraordinária. Ele é um filósofo, ele é um escritor, ele é um grande pensador, então ele está valorizando o papel que a razão tem de interpretar o mundo social, político e econômico, fazer o diagnóstico desse mundo e estabelecer quais são os critérios da superação dos males, das mazelas e o estabelecimento de uma sociedade que funcione de forma mais adequada, mais justa e mais devida. Num segundo momento, depois que a razão estabeleceu os limites, pensou essas questões, é preciso estabelecer um pacto. A razão mesmo leva a esse pacto. A sociedade discute qual a melhor forma de organização do seu mundo social. A sociedade discute qual a melhor forma de estabelecer as relações sociais. A sociedade discute qual a melhor forma de organizar o mundo político e de organizar a partir desse mundo político também o mundo cultural, educacional e o mundo econômico. Tudo muito bem elaborado. Para Hobbes, nesse momento do pacto, é preciso que esse pacto tenha uma linha de procedimento. Essa linha de procedimento, essa linha de opção é conceder ao soberano o poder. É preciso conceder a um homem, um soberano, ele tem em mente a figura do rei, o poder. E ele está pensando numa monarquia absolutista, ao contrário de Locke, que vai pensar já dentro de um quadro de um outro tipo de monarquia, quando ele fala de monarquia, uma monarquia constitucional, ao contrário também do que pensou as revoluções inglesas do século XVII, tanto a puritana quanto a gloriosa, queriam enfraquecer o poder do rei e dar mais força ao poder do parlamento. Hobbes acha que não. A questão central está em dar todo o poder ao soberano. Então a sociedade pensou a questão através de uma análise racional, estabeleceu um pacto e a partir desse momento entende que deve abrir mão da sua liberdade enquanto sociedade e dar o direito ao rei, ao soberano, de determinar os rumos políticos, econômicos, culturais e sociais da nação. Nesse sentido, quando a sociedade abre mão dessa sua liberdade e passa ao rei o direito de fazer o exercício de governabilidade que lhe aprouver para a organização do espaço social, ela também está abrindo mão de qualquer processo de contestação do poder político do rei ou de qualquer situação que venha representar uma rebelião, uma revolução. Então, claramente, nós estamos verificando que o pensamento de Hobbes está ali dentro, observando as revoluções que houveram na Inglaterra, observando a ditadura de Cromwell, observando os rumos do pensamento político, e ele faz uma opção para evitar o caos, para termos uma ordem social equilibrada, já que o homem é o lobo do homem, temos que sair de um estado natural, estado de natureza, entrar no estado civil, no estado político-social, onde a sociedade vai abrir mão dos seus direitos, vai abrir mão da sua liberdade num grau que assim for necessário para dar todo o poder ao soberano, no sentido de ele constituir a ordem social e assim termos uma sociedade melhor. Quando aparecer a figura de Locke, veremos que Locke tem um pensamento diferente do pensamento de Thomas Hobbes. Hobbes não estará nessa linha do absolutismo monárquico que Hobbes imaginou e Hobbes pensou, mas Hobbes permanece como uma referência de explicação de um tempo social, político, econômico e cultural na Inglaterra. Um grande pensador, sofisticado, inteligente, que deixa um legado para a discussão e para os debates políticos.